ouvintes! Sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo exclusivo, um conteúdo da X Liberté, a plataforma voltada para o universo feminino. Oi, pessoal! Hoje a gente tem uma missão quase investigativa, né? Com certeza. A gente vai mergulhar fundo num território que, olha, por incrível que pareça, ainda é super inexplorado para a maioria das pessoas. O bem-estar e a sexualidade da mulher brasileira. Exato. E a gente está com uma pilha de fontes aqui, artigos de saúde, pesquisas, guias. E a ideia é conectar esses pontos, sabe? É isso. Tentar entender as dores, as dúvidas, os desejos que, aparecem o tempo todo. É como se a gente fosse montar um mapa. Um mapa de um tesouro, né? Um tesouro que muitas vezes está escondido dentro do nosso próprio corpo. Perfeito. E esse mapa foi historicamente, rasgado, escondido. Exato. E só deram pra gente uns pedaços incompletos. Nossa tarefa hoje é tentar juntar esses pedaços. E o ponto de partida de qualquer mapa, claro, é o terreno, a geografia. Ótimo. Então vamos começar pela geografia do corpo. Pela anatomia. Porque uma coisa que fica muito clara nas fontes é que a confusão toda começa porque não ensinaram pra gente o básico. O básico do nosso próprio corpo. E o protagonista dessa história, quase sempre incompreendido, é o clitóris. Ah, sem dúvida. O clitóris é a prova de que a biologia pode ser espetacular e a cultura extremamente repressora. A maioria das pessoas pensa nele como aquele botãozinho visível. Isso, mas isso de verdade é só a ponta do iceberg. Essa imagem do iceberg é muito boa. O que exatamente tem embaixo da superfície? Então, tem uma estrutura imensa, complexa. Pensa num formato de Y, sabe? Ou um bumerangue. A parte que a gente vê, a glande, é só o ponto de encontro. Por dentro do corpo, ele tem duas pernas, que podem ter vários centímetros, e também os bulbos, que ficam ao redor da entrada da vagina, como se estivessem abraçando ela. Nossa! E toda essa rede é de tecido erétil. Se enche de sangue com a excitação. Peraí, então, quando a gente fala de estímulo durante a penetração, por exemplo, não é um ponto G mágico. A gente está falando de estimular essa estrutura inteira toda. Exatamente, exatamente. Essa compreensão, que foi muito popularizada por pesquisas como as da urologista Ellen Ocorio, muda o jogo completamente. Entendi. Ela basicamente provou que a origem de todo o orgasmo feminino é, na sua essência, clitoriana. O tal do orgasmo vaginal nada mais é do que o orgasmo do clitóris, só que sentido por dentro. Tem um ponto aqui que eu li e tive que reler. A glande do clitóris, a tal pontinha do iceberg, tem mais de 8.000 terminações nervosas. Impressionante, né? É o dobro do que existe na glande do pênis. A biologia construiu um órgão cuja única função conhecida é o prazer, e fez ele 2 vezes mais sensível. Isso já deveria derrubar qualquer ideia de que o prazer da mulher é secundário. Já deveria, mas a história é outra, né? E essa falta de conhecimento cria uma confusão enorme. Que é o que as fontes apontam. A gente ouve um monte de termos. Gozar, ter um orgasmo, ejacular, squirting. Vira uma sopa de letrinhas que só serve para criar mais ansiedade. Faz todo sentido. Parece que a cultura pornográfica, principalmente, criou uma checklist de performance que é o oposto do que as fontes de saúde dizem ser o caminho para o prazer de verdade. Afinal, tem diferença entre essas coisas todas? São a mesma coisa? Tem. E entender essa diferença é libertador. Um dos artigos que a gente tem aqui, do portal Minha Vida, esclarece isso muito bem. O orgasmo é a sensação. Certo. É a descarga de prazer, a resposta do corpo inteiro com aquelas contrações na pelve. É o ápice da sensação. E não tem nada a ver necessariamente com produzir fluidos. Ok. O orgasmo é o evento principal, a sensação, e os líquidos, o que são? Aí temos 2 fenômenos. A ejaculação feminina existe sim. É a liberação de uma quantidade bem pequena, sabe? De um líquido mais espesso, esbranquiçado. Ah, entendi. Ele vem das glândulas de Skene, que ficam ali perto da uretra. Mas é algo tão sutil que, na maioria das vezes, se mistura com a lubrificação e passa despercebido. Então, o que é o famoso squirting?
Aquele jato que a pornografia transformou em, sei lá, sinônimo de superorgasmo. O squirting é outra história. As pesquisas são bem claras. Fizeram ultrassom, análise química do líquido. E A composição é, na maior parte, urina diluída que sai da bexiga. É um fenômeno que acontece com algumas mulheres, um tipo de incontinência intercoital, mas que foi transformado nessa meta de performance. o que é uma crueldade, porque a mensagem que fica é: se você não produz um jato de líquido, seu prazer não é válido, não é intenso o suficiente. Precisamente. E isso tem consequências reais, devastadoras. Não é à toa que uma pesquisa da USP, que está aqui nas nossas fontes, mostra um dado alarmante. Qual? 55,6% das mulheres brasileiras relatam dificuldade em atingir o orgasmo. Mais da metade. Metade das mulheres. E uma parte gigantesca disso vem dessa ansiedade de performar, de atingir um ideal que é falso. E da falta de conhecimento sobre o que realmente importa, a própria sensação. Ok, então, vamos aprofundar nisso. Se o problema é falta de conhecimento e pressão por performance, o antídoto parece ser a exploração individual, o autoconhecimento. Sim, E aí todas as fontes são unânimes. A porta de entrada para isso é a masturbação. sim. Mas não como um ato mecânico, como um ato de autocuidado. O artigo da Íntimos usa um termo ótimo, autoamor. Gostei. E os benefícios vão muito além do prazer imediato. O orgasmo libera dopamina, que reduz o estresse. Libera endorfinas, que são analgésicos naturais, podem até aliviar a cólica menstrual. Melhora o sono, a autoimagem. Exato. E, o que é fundamental, melhora a vida sexual com outras pessoas. Porque se uma pessoa não sabe do que gosta, como ela vai comunicar ou guiar uma parceria? É como pedir para alguém te encontrar num endereço que nem você sabe qual é. Perfeito. A masturbação é o seu laboratório pessoal. Seguro. É onde você descobre, sem pressão, os tipos de toque, a velocidade, a pressão. Mas aí a gente chega num paradoxo. Uma das fontes da Coruia aponta que, apesar de tudo isso, um estudo mostra que uns 40% das mulheres não se tocam com frequência. É um número muito alto. É altíssimo. Para quem se sente intimidada ou simplesmente não sabe por onde começar, qual seria o caminho? As fontes dão um roteiro bem gentil, sabe? O primeiro passo, e talvez o mais importante, é criar um ambiente seguro. Ter um tempo para si, Isso, sem risco de interrupção. Trancar a porta, silenciar o celular, criar um cenário que te ajude a relaxar. Uma música, diminuir a luz, um banho quente antes, é sinalizar para o seu cérebro que aquele momento é seu. e tirar completamente a pressão do orgasmo da equação, imagino eu. Totalmente. O objetivo não é o orgasmo, é a exploração. A dica é começar devagar, com toques suaves pelo corpo todo. Não ir direto para a genitália. Explorar os seios, pescoço, a parte interna das coxas. Redescobrir o corpo. Isso. E quando for para a região íntima, um grande aliado, que as fontes mencionam, é o lubrificante. Poxa, o lubrificante é outro tema cheio de mito, né? A fonte da Mai fala disso. Tem aquela ideia de que o corpo vai ficar preguiçoso. Um mito completo e super prejudicial. A lubrificação natural tem a ver com hormônios, com excitação. O lubrificante externo não interfere em nada disso. Ele só soma. Facilita. Facilita o deslize, aumenta o conforto, intensifica as sensações, evita o atrito. A recomendação geral é começar com um à base de água, que é super versátil e seguro para usar com brinquedos e preservativos. Essa conversa é tão rica e fica nítido como o acesso à informação de qualidade é fundamental. Ter um espaço seguro para aprender e explorar sem os julgamentos é algo que pode mudar a relação de uma pessoa com o próprio corpo. Exatamente, e essa é a proposta de plataformas como a X Liberté. É sobre criar esse ambiente seguro, não só com produtos selecionados, mas com conhecimento confiável, sabe? Para quem busca aprofundar esses temas ou simplesmente continuar essa conversa, o site xliberté.com é um excelente recurso, um ponto de partida seguro e com curadoria. Ótima dica. Certo, então entendemos a exploração manual. Mas e o próximo passo? As fontes falam muito sobre os brinquedos sexuais, os vibradores como aliados do prazer.
Como navegar nesse universo? O guia de brinquedos sexuais que a gente tem aqui é bem direto. Para iniciantes, a sugestão é começar com estimuladores de clitóris, focados na parte externa. Menos intimidadores, talvez. Exato! Modelos como os bullets, que são aquelas cápsulas vibratórias pequenas, ou os sugadores clitorianos, que usam ondas de pressão, são fantásticos para começar. Eles tendem a proporcionar orgasmos muito intensos e, para muita gente, mais rápidos. E em relação ao material, o que é importante observar? Isso é crucial para a saúde. A recomendação é sempre procurar por brinquedos de silicone de grau médico. Ah, sim. É um material seguro, não poroso, então não acumula bactérias, é fácil de limpar e o toque é aveludado, bem mais confortável. E vale reforçar aquela ideia. Não é uma competição. O vibrador não substitui uma parceria, né? De jeito nenhum. É como ter mais cores na sua paleta de tintas. Ele complementa, adiciona texturas e sensações novas e pode ser um elemento incrível para ser usado a sós ou a dois. Legal. E para quem quer continuar na exploração com as mãos, mas sente que caiu na rotina, as fontes dão alguma luz sobre como sair do piloto automático? Com certeza. O artigo do IG delas tem dicas ótimas. A chave é a variedade. Não se prender só ao movimento circular, sabe? Mudar o estímulo. Isso. Experimentar. Fazer batidinhas leves com a ponta dos dedos, simular uma vibração movendo os dedos rápido, alternar entre pressão leve e mais firme. Pequenas variações podem criar sensações completamente novas. Tem uma dica nesse artigo da especialista Lela Monteiro que eu achei genial de tão simples. A dica de ouro. Sim. Ela diz que, quando a pessoa sente que o orgasmo está chegando, a tendência de algumas é parar ou diminuir o ritmo, por medo da intensidade ou ansiedade. E o conselho dela é fazer o exato oposto. Não pare e não mude o estímulo. Mantenha o ritmo e a pressão que te levaram até ali e se entregue. É curioso, porque essa dica de não parar parece puramente física, mas sinto que o motivo de alguém parar é totalmente mental, né? Com certeza. Um receio da intensidade, uma vozinha na cabeça. E isso me leva ao que talvez seja o maior obstáculo de todos: as barreiras invisíveis. Chegamos no coração do problema. A gente falou de anatomia, de técnicas, de ferramentas, mas nada disso funciona se a mente não estiver a bordo. E a verdade é que o prazer feminino ainda é um tabu gigantesco. Uma das fontes, o artigo Conexão Salto Alto, traz um contexto histórico que é assim, de arrepiar. É assustador. Durante a Inquisição na Europa, o clitóris chegou a ser chamado de bico do diabo. Sua presença era considerada sinal de bruxaria. Que loucura! A sexualidade feminina, especialmente o prazer que não fosse para procriação, foi sistematicamente reprimida, controlada, punida por séculos. O corpo da mulher foi transformado num território de pecado. E essa repressão de séculos não some do dia para a noite. Ela sobrevive hoje, disfarçada de mitos modernos. Exatamente. Mitos que essa mesma fonte lista e que a gente já ouviu. Que o orgasmo da mulher tem que ser rápido, que sexo de verdade é só com penetração. E o pior de todos? Que o prazer dela é um extra, um bônus, e não uma parte essencial e igualitária da relação. E a consequência direta disso é um sentimento paralisante que as fontes destacam muito: a culpa. A culpa é o fantasma dessa repressão. Uma das fontes da doutora Alia explica a origem da culpa após a masturbação. Ela surge do choque entre um desejo que é natural, biológico, e essas crenças repressoras que foram marteladas na nossa cabeça. A fonte até descreve um fenômeno chamado disforia pós-orgasmo. Sim, que é aquela sensação de tristeza ou um vazio que algumas pessoas sentem depois do clímax. Pode ser a queda hormonal, mas é imensamente potencializada pelo ressurgimento desses sentimentos de culpa. É como se a mente dissesse: isso foi bom, mas não deveria ter sido. Eu fiz algo errado. É um curto-circuito emocional. Pesado pensar nisso. Muito. E se reflete em dados. A pesquisa do O Boticário citada aqui é um soco no estômago. 6 em cada 10 mulheres não dedicam tempo ao próprio prazer. E os motivos? Estresse, sobrecarga, jornada dupla, tripla.
e a falta de informação. E aí todos os pontos se conectam. A jornada para o prazer não é só sobre aprender uma técnica, é sobre uma reivindicação. Reivindicar. Reivindicar tempo para si. Reivindicar o espaço mental para se permitir sentir prazer sem culpa. E, finalmente, reivindicar o direito fundamental ao nosso próprio corpo. A solução passa por educação, por conversas como essa e pela desconstrução ativa desses mitos. Agradecemos a todas pela audiência. Para continuar esta conversa e ter acesso a mais conteúdos que transformam, não se esqueçam de visitar a xliberté.com. Depois de tudo que a gente conversou, a pergunta que fica é: se o prazer é uma parte tão fundamental do bem-estar, por que ele ainda é tratado como um luxo ou um tabu, e não como um direito essencial à saúde? O que cada pessoa pode fazer, a partir de hoje, para reivindicar esse espaço? Lembrando que o acesso ao conteúdo da plataforma é destinado a maiores de 18 anos.